Olá, boa tarde. Hoje é 17 de 4 de 2025, 17 de abril de 2025. Antigo Testamento, parte 2481. Estou aqui sóbrio e lúcido para a honra e a glória de Deus, para a honra e a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o rei Davi, ele era um homem que foi muito sanguinário, derramou bastante abundância de sangue, foi um muito sanguinário, guerreou, batalhou, pelejou muito, muito mesmo. Pelejou, batalhou, guerreou muito e Deus deu livramento a ele em várias e várias batalhas, guerras, lutas. Deus livrou ele, tanto que ele morreu velhinho de idade. Era um soldado, se tornou um centurião, se tornou um chefe do exército de Israel, que não era fácil naquele tempo, e principalmente ainda hoje também não é fácil, nenhum canto é fácil ser um soldado do exército engajado, né? Naquele tempo ele lutou muito e conseguiu, nem tinha nem esperança porque era bastardo. Era sério, não tinha nem esperança porque era bastardo, mas conseguiu. Então o rei Davi, ele era bastardo, filho de outra mulher. Jessé tinha a sua mulher, os filhos, e teve um relacionamento com esta mulher, mãe do rei Davi. E teve um relacionamento, possuiu ela, teve ela e ela teve Davi. Então ele cuidou de Davi e deu uma missão a Davi quando ficou mais grandinho, jovem, e disse, vai cuidar das ovelhas e tal e tal. Ele cuidava das ovelhas, tratava das ovelhas e era responsável para proteger as ovelhas dos leões, dos ursos, e queria que nenhuma se perdesse. Não perdia nenhuma, não. Ele lutava e protegia todas aquelas ovelhinhas. Lutava por todas. Aquela mais pequenininha, a mais fraquinha, a mais forte, a mais gorda, a que dava mais trabalho, a que dava menos trabalho. Ele fazia a missão, ele era diligente. Então, através disso, ele estava salmodiando, lá cantando, lá no campo, nas montanhas, onde ele passeava, andava. E de repente, Deus olhou para ele e viu ele salmodiando, e Deus escolheu ele para ser rei. Ele foi rei, o rei Davi. Então, o rei Davi se tornou um soldado, se tornou um centurião, se tornou um chefe do exército, se tornou o rei de Israel. Queria fazer o templo e não pôde fazer. Deus não permitiu ele fazer, então o filho dele foi fazer. Então ele ajudou o filho dele na construção do templo e nas instruções de como adorar o Senhor naquele tempo. Isso foi muito importante para todo o tempo que o rei Salomão viveu. Então, 1 Crônica 26, versículo 1, funções dos porteiros. Então o templo era grande, né? Então tinha a função dos porteiros, ficar nas portas do templo. Como? Com as espadas, com a lança e com o escudo. Não era ficar só com aquela veste comprida, não. Naquele tempo eles não poderiam ficar assim, não. Eles eram responsáveis para proteger a guarda. A guarda do templo era espada, lança e escudo. Atento. Naquele tempo, funções dos porteiros. 1 Crônica 26, versículo 1. Quanto à divisão dos porteiros, dos coraitas, foram Messelemias, filho de Córea, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Messelemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, e Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, e Elão, o quinto, Joanã, o sexto, e Elionai, o sétimo. E os filhos de Obed-Edom foram Semaías, o primeiro, Jeozabe, o segundo, Joar, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Emiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peloletaí, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Então Deus abençoou, isso aqui foi, né, o oitavo. Também o seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram valentes, varões valentes. Então os filhos de Obed-Edom. Os filhos de Semaías, Otini, e Rafael, e Obed, e Euzabade, com os seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Esses aqui foram os porteiros do templo. Era uma missão importante. Ele estava lá adorando lá dentro do templo, lá em Israel, lá dentro do templo, naquele templo. Então, ele tinha que estar protegendo, olhando para um lado, para o outro, com a espada, com a lança, com o escudo, que poderia chegar alguém e fazer algum mal a eles. Eles criam no Senhor, temem ao Senhor, mas tinha esse temor, né? Essa preocupação. Por isso que teve porteiros. Então, todos esses aqui eram responsáveis, meu amigo. Pense na responsabilidade grande. Tá com a espada, com a lança e escudo, responsável a proteger aqueles que estavam adorando ao Senhor. E era todo dia, de manhã, de tarde, de
noite e madrugada. 24 horas por dia. Era 24 turnos. Para nenhum ficar cansado e fadigado, e desistir, desanimar, cair fraco no chão. Então cada hora tinha um grupo de pessoas. O rei Davi foi que fez isso. O rei Davi inteligente. Nós temos muito levita, muitos sacerdotes. Então vamos fazer 24 turnos para ninguém desanimar e para que o reino fosse um reino que tivesse repouso mesmo, né? Então isso foi importante. A adoração, o louvor ao Senhor foi muito importante. Porque os outros reis ao redor sabiam que eles estavam adorando 24 horas. Porque tinha sempre os mensageiros, sempre os espias, sempre aqueles que ouviam falar. Alguém estava lá em Israel e a terra eles entravam e saíam. Os peregrinos, pessoas de outro canto que visitavam.